Caríssimo, caríssimo, agora eu vou te falar sobre como encaminhar o processo de cidadania italiana diretamente na Itália. 7 etapas. Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque são etapas importantes. Cada uma tem um significado e ela tem uma sequência lógica. Vamos começar pela passagem aérea. Evidentemente, a gente vai precisar de um avião para ir para a Itália. Só que existe uma diferença na compra, na escolha da passagem. Quando eu vou numa agência ou, enfim, no site eu escolho a passagem, a companhia aérea, ela vai me dar 2 opções. A opção de um voo direto, saindo do Brasil, indo diretamente para a Itália, o que geralmente custa um pouco mais, e um voo de conexão, ou seja, eu faço uma conexão em um país e depois eu vou para a Itália. Isso tem a ver diretamente no que eu vou explicar logo mais, na declaração de presença em território italiano. Primeiramente, o que eu quero explicar para vocês é que essas 7 etapas, ela pode ser realizada de forma autônoma, sozinha. Tudo isso que eu vou te falar agora, se tu seguir exatamente dentro desses preceitos, consegue fazer a cidadania italiana. Evidentemente, nós temos a opção da contratação de uma assessoria que eu vou explicar no final. O importante é termos conhecimento daquilo que nós vamos fazer. Dessa forma, nós não somos pegos de surpresa, né? Nós temos a propriedade, sabemos aonde, como, o que será feito. Se nós vamos realizar, se nós nos sentimos seguros, aptos para fazer, basta seguir esta recomendação. Esses 7 itens, essas 7 coisas que a gente precisa fazer. Caso a gente não se sinta, evidentemente existe assessoria que vai fazer. Mas o que ela vai fazer? Exatamente todos esses itens que eu vou elencar agora. Primeiro deles, passagem aérea. Tenho ela já comprada. Recomendo, evidentemente, analisar o melhor período para evitar a alta temporada, não também pelo preço, mas por circunstâncias de como chegar na Itália no período de férias e encontrar as pessoas, né, os lugares onde você precisa ir de férias. As pessoas tiram na Itália os 30 dias do mês de agosto de férias, né? Enfim, procure a passagem que mais seja conveniente para você. Porém, se você escolher a passagem de conexão, aquela que então sai do Brasil, vai, por exemplo, para Portugal, de Portugal você troca de avião, vai para Itália. Quando você chegar em Portugal, é lá que você vai ter o seu passaporte carimbado, né? Quando você chega na Europa, no espaço Schengen, é lá que tem, então, a verificação do passaporte e o carimbo de entrada no espaço Schengen. Depois, na Itália, é feita uma segunda verificação, mas não é carimbado novamente. Se você escolher pela passagem de forma direta, aonde vai ser carimbado o seu passaporte? Território italiano. E o acordo bilateral que nós temos com a Itália com o Brasil, é de não precisarmos mais ter o visto de turista, porque ele foi substituído pelo carimbo no passaporte. Então, como o acordo é Brasil e Itália, vale a comprovação da chegada em território italiano, que é feita mediante o carimbo no seu passaporte. Se você chegou por Portugal, é um outro acordo. Por isso a necessidade do primeiro item, a declaração de presença em território italiano. Ou seja, se eu escolhi a passagem de conexão, eu vou precisar fazer a declaração de presença em território italiano. Em 8 dias úteis, assim que eu chegar na Itália, é feita de forma gratuita, às vezes é feito num próprio ato, na Agenzia dell'Entrate. Ou seja, aonde eu vou encaminhar o meu pedido. É feito na questura. A questura ou a polícia de fronteira. A polícia de fronteira, ela tem um escritório, é localizada também no aeroporto, e a questura, que seria um escritório fora do aeroporto, ela é realizada de acordo com os preceitos de cada região. Então, muitas vezes, a questura, que é um órgão público italiano, não atende todos os dias da semana. Né? Precisa prestar muita atenção com isso, porque eu vejo muitas vezes as pessoas comprando as suas passagens no sábado, chegando no domingo na Itália, e o atendimento para a emissão desta declaração de presença é só lá na quinta, na sexta-feira.
Então você perde, às vezes, alguns dias da semana gastando em euros, que não compensa a diferença, né, da compra da economia que você fez por uma passagem de conexão. Um voo direto elimina a declaração de presença. Elimina essa necessidade de ir lá na polícia de fronteira, na questura, realizar este procedimento chamado declaração de presença em território italiano. Vamos imaginar então que você comprou a passagem de voo direto, que eu recomendo. A etapa seguinte, a etapa número 2, que é a emissão do CPF italiano, em italiano chamado de Codice Fiscale, é nada mais, nada menos do que um documento muito democrático do governo italiano, emite para qualquer estrangeiro, que tem a possibilidade de permanência lá na Itália e registrar a numeração que é feita a partir de um código alfanumérico, com as consoantes e vogais, e dia, mês e ano, e o local de nascimento do exterior, e é feito um código de barras, é gerado um documento provisório, onde tem um código de barras com as informações pessoais, e esta informação é devidamente cadastrada neste órgão chamado Agenzia delle Entrate, né? Que é um órgão equivalente ao nosso órgão público brasileiro, onde nós fizemos então o registro do CPF, banco, correios, caixa, né? Com o diferencial de que a Agenzia delle Entrate é uma agência que cuida das entradas, né, do governo italiano. Então esse CPF permanece o mesmo após o reconhecimento da cidadania italiana. Fica inalterado, porque são os dados dos seus nome, sobrenome e local de nascimento. Ok, declaração de presença, eventual declaração de presença, Codice Fiscale. Agora nós partimos para aquilo que eu considero a etapa mais desafiadora de todas, né? É a comprovação da nossa residência em território italiano. Tudo isso que nós estamos fazendo é exatamente para comprovar a nossa residência em território italiano. Eu tenho já a documentação pronta, eu vou conquistar o meu espaço lá na Itália, eu vou dizer que, fincar a minha bandeira, eu vou dizer que eu estou morando em um dos mais de 8.000 municípios comunes italianos. Eu escolho um, eu faço então o meu Codice Fiscale, eventual declaração de presença, eu vou em busca de um local para morar. Uma casa, um apartamento, eu faço a prévia escolha, evidentemente, antes de ir para a Itália, consulto o site, agente imobiliário, então vou no dia, na hora marcada, alugo um imóvel, tenho um contrato de aluguel. Esse é o terceiro item. Contrato de aluguel. Um contrato de aluguel me dá a possibilidade de demonstrar que eu estou morando na rua tal, no endereço tal, lá na Itália. Ok, eu tenho, recapitulando, o CPF, o carimbo no meu passaporte ou a declaração de presença, agora eu tenho um comprovante de residência em território italiano. Basta para dar entrada no processo de cidadania? Não. Nós temos que executar a etapa seguinte, que é a homologação desta residência. Ou seja, eu vou ter que ir lá no comune, lá no setor específico da prefeitura, e fazer uma solicitação de uma verificação de um funcionário da prefeitura, chamado vigile, geralmente é um policial da prefeitura, que vai, de fato, então, lá no endereço, né, indicado, no dia, na hora marcada, bate na porta, entra e verifica se o apartamento ou a casa é idônea, se tem móveis, se tem água, luz, se está apto para uma moradia para todos os efeitos. Imaginando que isso foi realizado em até 45 dias, pode ser realizado com sucesso, a etapa seguinte é o funcionário, então, deste município volta lá e diz, ok, a pessoa está, de fato, morando naquele local. Agora sim, eu tenho a minha residência confirmada. Não basta somente o contrato, não basta somente o CPF italiano, o carimbo no passaporte ou a declaração de presença. Eu preciso seguir todas essas etapas para chegar no momento em que eu vou entregar a minha documentação para análise num outro setor dentro do comune, do município, específico para isso, que pode ser o ANAGRAF, o Stato Civile,
Serviço Demográfico, são todos os setores que muitas vezes são unificados, dependendo da estrutura desta prefeitura, deste comune, tem uma pessoa, né? Imaginamos um balcão, do outro lado do balcão, que vai receber, então, esta solicitação. Vai pedir que seja preenchido um formulário, seja paga uma taxa para analisar a documentação e vai confirmar internamente que a residência está ok. É este o momento em que esta pessoa vai pedir para que você aguarde para que ela execute a etapa seguinte, né, que precede o final, que é o envio de um comunicado chamado non renuncia. É uma citação que consta lá na circular K28, que é a normativa italiana, o rol de toda a documentação que a gente precisa encaminhar, de que não houve nenhuma renúncia ao direito à cidadania italiana, seu e dos seus demais ascendentes. Este é um comunicado feito internamente pelo funcionário deste comune que chega ao consulado de origem aqui no Brasil. Depois o consulado devolve, então, dá essa devolutiva, essa resposta que é feita eletronicamente. Neste momento, finalizou o processo. Nós vamos para a etapa final, a etapa da transcrição, a etapa da qual nós aguardamos tanto tempo. Nós chegamos ao traguardo, ao objetivo final, a meta, né, que é ter a cidadania reconhecida. Com esta convocação, nós comparecemos, então, no setor específico lá da prefeitura, do comune, e temos a nossa cidadania reconhecida. É emitida, então, um certificado de reconhecimento legítimo da cidadania italiana, assinado pelo prefeito, carimbado, assinado pelo prefeito, um documento válido, mas o que nos interessa é a transcrição da nossa cidadania lá nos livros de registro de nascimento e eventual casamento. Nosso primeiro documento, que nos dá a possibilidade de solicitar os demais de identificação que existem à foto, a carteira de identidade, motorista e o passaporte italiano. Assim, finalizamos o ciclo de encaminhamento do nosso processo, das etapas, de tudo que a gente precisa para o reconhecimento da nossa cidadania italiana de forma administrativa, porém, reconhecendo a residência em território italiano. Espero que com essas informações, sinceramente, você possa entender todas as etapas, refletir se há ou não a possibilidade de fazer sozinho. É uma tomada de decisão que eu costumo dizer muito importante e que ela deve ser construída ao longo do tempo, através, inclusive, do conhecimento, né, da aquisição do conhecimento da língua italiana para poder se comunicar com todos esses órgãos públicos, com todas essas pessoas. Se você se sente seguro, tranquilo, para tomar essa decisão de fazer este planejamento com tempo, com disponibilidade econômica, inclusive, faça sozinho o seu processo. Agora, se reconhecemos os nossos limites e nos demos conta que não há possibilidade mínima de a gente fazer o nosso processo sozinho, carinhosamente eu chamo de fai da te, faça você mesmo, aí existem assessorias, né, das quais prestam esse serviço, muitas delas de receptivo, de buscar no aeroporto. Eles têm as suas estruturas imobiliárias, né, eles têm as casas, eles fazem exatamente tudo o que eu expliquei, caminhando em todos os órgãos e acompanhando em todos esses órgãos públicos o que precisa ser feito, códice fiscale, declaração de presença, homologação da residência, e estão juntos até o final. E você deve permanecer também na Itália até o final do processo, que pode levar o tempo necessário. Nós estamos lidando aqui com órgãos públicos que têm outros afazeres, existem outras prerrogativas em cada um desses comunes, como eleições, registro de nascimento, casamento, óbito e também cidadania italiana. Nós temos que respeitar esse tempo também desses funcionários. Mas tudo vale a pena quando nós nos planejamos, quando nós nos estruturamos, quando nós estamos, de fato, imbuídos neste processo que chega ao fim com o reconhecimento da nossa cidadania italiana e a emissão da nossa certidão de nascimento, casamento e passaporte italiano. Espero que assim, com essas informações, você possa tomar a sua decisão. Conte comigo,
no que eu puder ajudar, será uma satisfação poder ajudá-lo, assessorá-lo durante todo este percurso, desde o início até o reconhecimento da sua cidadania italiana. Muito obrigado.